Boa noite, pessoal. Tudo beleza? Como que vocês estão aí? Nessa noite meio chuvosa. Felipe Moreira, grande Felipe Moreira, campeão paulista do interior, Men's Physique, vice-campeão sul-americano, campeão da Copa Jandira. Satisfação em tê-lo aqui conosco, professor Felipe. Um dos melhores personagens aqui da cidade de Sorocaba. Ó, professor Lucas. Olha, professor Danilo, um ícone do SESI de Sorocaba, professora Geisa Cristina, fera da Academia Ápice, especialista em reabilitação, em musculação terapêutica. Ó, treinamento funcional. Quem é do treinamento funcional aqui? Quem é o responsável pelo treinamento funcional? Ó, Su Rodrigues. E aí, Geisa, tudo beleza aí? Sabe que tô esperando, né? Tô esperando a vontade do Eduardo entrar na live aqui. E a hora que ele aparecer aí, a gente consegue conversar sobre a proposta hoje, que é falar sobre o puxador, né? A ideia nossa hoje era conversar sobre o puxador. Estamos esperando o professor Eduardo aí. Professor Eduardo Borges. Se você, Sarapuí. Sarapuí é fera, hein? Felipão, cadê o Edu, velho? Acho que ele esqueceu da live aqui. Grande Lucas Amorim. Tá monstrão na foto, hein, cara? Eu acho que você tá treinando, hein? Isso é bom, hein? Pessoal, então a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho. E a ideia toda quarta-feira é trazer uma informação para aqueles que buscam de alguma forma aí ampliar o seu conhecimento dentro do treinamento resistido. E a ideia nossa aqui é toda quarta-feira tá conversando um pouquinho sobre os exercícios, estratégias de treinamento, trazendo o que a literatura traz de mais novo pra gente. Professor Vini, ó, grande doutor Fábio Pizzini. Doutor Fábio Pizzini, ó, professor Eduardo apareceu, hein? Grande professor Eduardo. Já linkei o professor Eduardo aqui. Doutor Fábio Pizzini, o maior e melhor nutrólogo de Sorocaba. Olha só a agressividade com que o Edu entrou, vocês perceberam, pessoal? Ó, Wellington, meu amigo aí, grande garoto. Colega aí de faculdade, o El. Vini, a fera do Bike Fit. Fala, Du, tudo beleza? Fala, Fabião, beleza? E você? Tudo certo. Ó, Rosângela Rhodes, ela entra um pouquinho, fica uns 5 minutos, vai dormir e assiste a live que fica gravada. Amanhã cedo, às 4 da manhã, ela acorda e ela assiste a live. É isso aí. Duzão, vamos trabalhar então? Aproveitar que tá chovendo, né? Então vamos trabalhar. Opa, vamos nessa aí, Fabião. E aí, Duzão? Trabalhar aí. Proposta hoje, né, que o pessoal escolheu da semana passada, a gente deixou para que o pessoal escolhesse entre alguns exercícios e o pessoal escolheu que nós conversássemos hoje sobre a puxada, né? Então a ideia nossa é falar sobre a puxada hoje. As variações do exercício puxador, puxada pulley frente, pulley costas. Ó, Misael, cara, Men's Physique, Misael aqui. Garoto, menino bom, velho. Esse menino é bom, viu? Esse menino tem futuro na educação física, vice-campeão universitário, Men's Physique, vegano, fera, hein? Duzão, vamos lá então, velho. Você que dá o toque aí, qual a sequência que você quer que a gente siga hoje? Bom, Fabião, acho que como sempre, né, vamos fazer meio que tradição aí, a gente não pode desperdiçar o seu conhecimento aí a respeito de todos os assuntos que a gente vai falar e iniciar sempre com o conhecimento que é só você que tem, né? Mas ninguém tem esse conhecimento. Falar um pouquinho sobre a história das puxadas aí pra gente. Viu, Du? Você está dizendo isso, eu imagino mais ou menos o que está passando na sua cabeça, viu, Du? Eu acho que você pensa assim, ó, eu vou perguntar da história para ele, não porque ele estuda a história,
mas porque ele viveu essa história, né? É isso que você está querendo dizer, né? Que eu trago os dados da história porque eu vivi a história, né? O pessoal não sabe que você é um Highlander, né? Então, né? já passou aí por tudo aí, né? E aí tem o conhecimento de tudo, né? Presencial e ao vivo, né? Duzão, cara, obrigado aí pelo carinho, né? A gente sempre tá brincando aí com os nossos amigos. Vamos só falar umas coisas aqui pro pessoal antes, do pessoal aí que tá participando com a gente, né? A gente sempre disponibiliza um material das lives que a gente faz. Então, nossa primeira live, nós disponibilizamos um e-book que fala, né, sobre a reabilitação do ligamento cruzado anterior em sala de musculação. Aí, a semana passada, disponibilizamos o material sobre o leg, e essa semana, para os interessados, a gente disponibiliza o material sobre as puxadas. E aí é só o pessoal fazer um print aqui da nossa live, né, postar no History e marcar a gente, que daí eu encaminho esse material então. É isso aí, Du? É isso aí, show de bola, fechado. Maravilha. E aí a gente também pode disponibilizar o nosso artigo hoje, que a gente vai falar sobre ele, que é o artigo lá do pullover, junto com as puxadas, para fazer análise. Daí a gente pode disponibilizar esse artigo também. Fantástico. Pessoal, o professor Eduardo, eu vou falar um pouquinho sobre a história da puxada, vou falar um pouquinho sobre alguns conceitos técnicos, e depois o professor Eduardo vai trazer toda a vivência que ele tem em biomecânica e vai mostrar para vocês um trabalho que poucas pessoas conhecem, mas que é um trabalho de referência na literatura, onde foi conduzido aí pela intervenção do professor Eduardo como cabeça desse trabalho, e se comparou alguns exercícios da musculação, entre eles a puxada, que nós vamos conversar hoje, com o pullover, ou pullover, como o pessoal fala aqui em português, né? E aí é um trabalho produzido aí pelo professor Eduardo Borges, que eu acho que esclarece aquelas dúvidas que a pessoa tem, né? Se é costa, se é peitoral, se é tríceps, se não é nenhuma coisa, é um quarto músculo que ninguém conhece. Então, eu acho que é um trabalho muito legal, e o pessoal aí que estiver participando e printar aqui a gente e marcar, vai receber esse artigo, tá? Então, Duzão, vamos lá? Eu vou aqui acelerar minha parte, né? Vocês não sabem, cara, mas eu tenho o privilégio de treinar na Academia Ápice no mesmo horário que o professor Eduardo Borges, né? E aí, cara, apesar disso ser uma coisa muito legal, né? É uma coisa que também é complicado, porque às vezes eu acho que a gente conversa mais do que treina. Mas como a nossa idade aí é bom manter a intensidade, mas com um volume um pouquinho menor de exercícios, então eu acho que está de acordo, viu, Eduardo? Eu acho que está de acordo. Tá bom. Vamos seguir, aliás, então, pessoal. Aliás, eu quero fazer um comentário antes da gente começar, hein, Fabião? Pode fazer. Nem parece que você é um Highlander, né? Porque tá forte pra caramba o bicho, hein? Eu vi hoje lá treinando lá, volumoso, hein? Você assustou? Legal. Bacana. Pra quem não sabe, o Fábio Gianola já foi fisiculturista, né? Caramba, hein, velho? Além de treinador de atletas, né, de fisiculturismo, treinador experiente aí, árbitro da federação, né, já foi fisiculturista também, né? Essa história ele não conta para ninguém, né? Mas a gente sabe aí, né? Eu acho melhor a gente deixar essa história meio enterrada aí, que é um negócio aí de meio que 30 anos atrás, né? Então, não sei não, hein, cara? Então, olha uma experiência aí, né? Ô, Eduardão, doutor Fábio Pizzini aqui, seu médico presente na live, manda um abraço para ele aí, doutor Fábio Pizzini. Ô, doutor Fábio Pizzini, um abração, muito obrigado, doutor, grande abraço.
Duzão, vamos lá então. A proposta hoje é a gente conversar sobre as puxadas, tá? Você tinha me pedido à tarde hoje, Fredson Costa, não, tem que parar um pouquinho, falar de Fredson Costa, que entrou na nossa live aqui, 8 vezes campeão da maratona da Disney, um monstro, foi nosso aluno na educação física. Ter o Fredson Costa numa live é algo assim, velho, que nós temos que referenciar. Obrigado, Fredson, da sua presença aqui, velho. Que legal, hein, Que honra, obrigado, Fredson. Obrigado, Fredson. Um grande abraço também. Duzão, você conversou à tarde comigo hoje e você tinha pedido para que eu falasse um pouquinho sobre técnica, né? Execução técnica do exercício, né? Então, antes da gente entrar na parte histórica, eu vou falar um pouquinho sobre essa coisa da técnica, porque é algo que está se perdendo. Pelo que a gente tem observado, as pessoas estão perdendo um pouco esta noção técnica e fazendo exercícios de uma maneira meio equivocada. Então, acho importante a gente estabelecer algo relacionado à técnica que pode ser aplicado não só no puxador, que é o objetivo da nossa conversa hoje, mas a qualquer outro exercício, tá bom? Eduardo, fique à vontade para você falar a hora que você quiser. Qualquer intervenção que você faça, ela é bem-vinda, tá bom? Show, Fabião. Vamos embora. Tranquilo. Luzão, quando a gente fala em técnica de execução dos exercícios resistidos da musculação, né, treinamento resistido, a técnica, ela compreende alguns quesitos que precisam ser levados em consideração. Então, quais são esses quesitos que compõem o conceito técnica, né? O posicionamento do corpo e das extremidades, a empunhadura correta na hora de executar o movimento, as amplitudes às quais as articulações irão realizar durante o exercício, o ritmo das ações musculares, ou seja, a velocidade de execução concêntrica e excêntrica, a respiração ajustada para o exercício e algo novo que tem sido estudado de uns 10 anos para cá, que é o foco mental, tá bom? Então, em qualquer exercício tradicional da musculação, em qualquer exercício bem executado, e a proposta principal tem que ser segurança e eficiência, nós temos que buscar um posicionamento estável do corpo. Existem situações onde a instabilidade é bem-vinda e existem situações onde nós precisamos ajustar o corpo para que ele esteja estável, para que as extremidades possam trabalhar com eficiência. A maneira como se segura nos implementos, barra, puxadas, os pegadores, né, de uma forma que esses objetos não escapem da mão. A amplitude de movimento, ela vai estar relacionada com a capacidade individual de cada um, ela vai estar relacionada com limitações que possam existir, processos inflamatórios, processos degenerativos. Então, uma amplitude que eu uso e que é confortável para mim, pode não ser para você, e o contrário também pode ser verdade. Então, às vezes, nós vamos ter que ajustar, às vezes não, sempre, nós vamos ter que ajustar as amplitudes de acordo com o que o indivíduo pode e deve fazer, né? Como a gente conversou lá no leg press, a gente viu que em certos momentos é melhor ir para a amplitude completa do que ficar na parcial. Então, é algo que precisa ser ajustado. O ritmo das ações concêntrica e excêntrica, tendo como base fundamental algo que eu aprendi com o Dr. Santarém e vou levar a vida toda comigo, que é a concêntrica ser um pouco mais rápida do que a excêntrica
e a excêntrica ser controlada. Só isso, a excêntrica não precisa ser extremamente lenta, ela precisa ser controlada para que a gente possa manter o músculo mais tempo sob tensão. A respiração, que algumas respirações encaixam melhor em alguns exercícios, e o foco mental, a gente tem visto na literatura muitos trabalhos que estão aparecendo e mostrando diferença entre se fazer o exercício pensando no músculo, pensando no movimento, ou fazer o exercício distraído, tá? Quando a gente pensa em técnica, Edu, técnica às vezes é confundido com método. Técnica é uma coisa, método é outra coisa diferente. A técnica está relacionada à maneira como nós realizamos o exercício. Então, por exemplo, um terra convencional tem uma técnica, um terra sumô tem outra técnica. Método é a maneira como nós fazemos as séries. Então, por exemplo, se você faz um supino e na sequência você faz uma barra fixa, uma puxada, você usou um método que é chamado de bisete ou supersérie. Isso é um método. Então, método é a forma como a gente faz a série. Se eu fizer um exercício, reduzir 20%, continuar fazendo, reduzir mais 20%, continuar fazendo, reduzir mais 20%, isso é um método que chama drop set. Então, técnica é do exercício e método é da série, tá bom? Aí, Edu, eu cheguei na parte que você gosta, que é falar da história, né? Porque quando a gente fala da história, a gente lembra um pouco do nosso passado, né? Coisas que nós vivemos aí na musculação, visto que a gente está envolvido nisso desde 1985, tá? Então já são aí mais de 30 anos lidando com isso aí. Eduardo, nós precisamos entender que quando a gente pensa na história do puxador, o puxador foi um exercício que foi criado como um educativo para quem não conseguia fazer barra fixa. Então, as pessoas não tinham força para fazer barra fixa, então pensou-se em um exercício que as pessoas pudessem ganhar força para poder fazer barra fixa. Então, o puxador, ele é um educativo inicialmente para se ganhar força e fazer barra fixa. Quando o puxador surgiu, Eduardo, ele era um recurso, uma máquina muito simples, baseado num conceito de polia. Então, as pessoas prendiam uma polia no teto, de um lado, essas pessoas colocavam uma carga, que às vezes podia ser uma caixa cheia de peso, podia ser um pedaço de ferro, e ajoelhadas no chão do outro lado, elas faziam um movimento imitando a barra fixa. Então, inicialmente, surge como um recurso muito simples, só que as pessoas começaram a perceber que uma polia só, Eduardo, tinha risco, porque o peso balançava e batia na própria pessoa. Então, o pessoal começou a pensar em usar um sistema com 2 polias. E com 2 polias o peso ficava distante da pessoa. Então, aí surge um modelo mais próximo do que aquele que nós utilizamos hoje, tá? Aí, Eduardo, olha só que interessante, né? Quando eu mostro esta foto aqui nas aulas da faculdade, mostrando esse ex-fisiculturista dos anos 40, chamado Jack LaLanne, as pessoas perguntam para mim se é o Eduardo Borges. Eu falo assim, não, o Eduardo Borges ele é um pouco mais antigo que essa época, né? Esse daí é um cara mais para frente do tempo do Eduardo Borges, né? O Jack LaLanne, ele é o responsável, sabe? Só para a gente poder entender, ele é o responsável pelo puxador como a gente conhece hoje, como um equipamento de academia. Ele traz esta ideia mais robusta, essa ideia mais rústica, né? Rústica, acho que é a palavra mais certa, para o conceito de academia, para as pessoas poderem treinar costas, tá?
Só para as pessoas que não conhecem, né, o Jack LaLanne, ele era tão famoso nos anos 40 como é o Schwarzenegger hoje. Se esse cara aqui, ele estivesse nos dias atuais, ele ia ser um grande instablogger aí, um influenciador digital. Ele tinha programa na televisão, ele era amigo pessoal do Schwarzenegger. Então é ele a figura responsável pelo puxador dentro da academia. E nessa época ainda, Du, as pessoas faziam o exercício ajoelhado no chão. Aí as pessoas começaram a se incomodar em fazer ajoelhado e começaram a fazer sentado, porque ficava mais confortável. Só que elas foram percebendo que, dependendo do peso que se usava, o peso te puxava da cadeira. Então as pessoas conseguiam fazer com mais peso, porém o peso puxava você para cima. E aí, Eduardo, surge, então, o apoio para você prender a coxa para que o seu peso não seja puxado, o seu corpo não seja puxado para cima. E aí a gente chega, então, no modelo que a gente tem hoje de academia, do puxador, onde a gente tem este banco e tem um apoio para que as coxas possam ficar travadas e você possa fazer o exercício de uma maneira que seu corpo não seja deslocado do aparelho. Então, o banco é uma evolução do puxador. E aí hoje nós temos os diversos modelos mais novos, né? Mas as pessoas estão fazendo isso aqui na academia, Eduardo. Ó. Estão fazendo o puxador ajoelhado no chão, porque eles dizem que pega mais. Você pergunta pro cara, por que você está fazendo ajoelhado aí, velho? Se tem um banco para você sentar, ah, não, pega mais, né? Eu acho que esse termo pega mais, ele devia ser abolido, velho. Porque um cara que é profissional de educação física, ele não pode ter esse linguajar. Você pode usar assim, ativa mais, solicita mais, recruta mais. Agora, pega mais, velho. Pega o quê? Pega, você vai pegar alguém? Não tem que pega que é esse, né? E aí, então, a gente tem isso acontecendo nas academias. E aí a pergunta é, existe justificativa para isso? Realmente pega mais? Particularmente, Eduardo, eu vejo a necessidade de fazer ajoelhado no chão, se a gente tivesse um cara desse tamanho e ele fosse fazer o puxador e o braço dele batesse lá em cima. E aí não tinha amplitude para ele fazer na máquina. Aí justifica que esse cara faça no chão, o puxador ajoelhado. Ou, se a pessoa não tem um banco, ela não tem o recurso, aí ok, mas o recurso é uma evolução técnica, o recurso é uma forma de fazer o exercício melhor. Então essas coisas que o pessoal está fazendo agora, sentado no chão, ajoelhado no chão, virando de costas para o aparelho, eu entendo isso como uma regressão. A gente está voltando lá no início de 1900, aonde a gente não tinha um equipamento evoluído tecnicamente, e aí as pessoas faziam o exercício desse jeito, tá? Então, eu acho que retirar o encosto, acreditando que o exercício fica diferente, é meio que idiotice, tá? Pelo menos é a minha opinião. Não sei se na biomecânica tem uma explicação para isso, Eduardo? O que você pode dizer para a gente? Fábio, você sabe que produzir estudo em biomecânica já é um negócio extremamente complexo para analisar o trivial ali, uma técnica já tradicional, onde as pessoas já têm experiência, né? E a morosidade, né? O tempo, né, gasto para a gente preparar um sujeito para montar, por exemplo, uma análise cinemática, preparar uma eletromiografia,
onde o embasamento, o conhecimento, a ciência básica, né, e o conhecimento que se tem já a respeito da anatomia funcional não nos gera uma expectativa muito grande de mudança, não gera nem interesse de analisar, tá, Fábio? Então a gente não tem nada analisando coisas desse tipo aí, porque a gente já parte do princípio das fixações, né? Bom, quem é o grupo muscular agonista aí desse exercício, que faz a adução, né, da glenomeral? Bom, tem lá o latíssimo do dorso, tem a porção external do peitoral maior, tem o redondo maior, né, enfim. Aí você fala, bom, esses músculos, tem algum deles aí inserido cruzando o glúteo por cima, cruzando, né, o quadril, né, o joelho? Não tem. Então deixa para lá, né? Não vale a pena a gente investir tanto tempo para esse tipo de análise. Então acredito que por causa disso que a gente não tem nenhum estudo ainda da biomecânica focado nessas técnicas, porque a gente não acredita que vai encontrar nada mesmo, tá? As pesquisas são produzidas quando a gente quer testar uma hipótese, né? Eu quero mostrar que um exercício tem superioridade ao outro, ou que não há diferença, né? E para a gente criar essa hipótese que será testada, ela precisa realmente empolgar o pesquisador, né? Tem que ter uma base da literatura, e que não é o caso nessa condição, tá? Resumindo, né, Eduardo, alguém que tem uma noção básica, né, que eu acredito que um professor de musculação de sala, um personal deveria ter em cinesiologia e biomecânica, entende que fazer o exercício de frente ou de costas para o aparelho, ajoelhado no chão, não vai mudar a movimentação articular que acontece no ombro e não vai gerar uma fantástica ativação mágica que vai fazer com que o dorsal do cara se torne um dorsal diferente porque ele está fazendo o exercício no chão, né? Então, eu acredito, sabe, que ao longo do tempo se testou já muita coisa e nós chegamos num determinado modelo de equipamentos que mostram segurança e eficiência, e que quando a gente foge muito disso, a gente acaba expondo o nosso corpo a uma possibilidade de lesão sem agregar nada a isso, sem agregar nada. Eu acho que as pessoas têm que parar de começar, de ficar imaginando que se mudar aqui ou ali, o exercício vai ficar muito diferente, e começar a pensar em frequência, em intensidade, em número de séries, repetições, composição do treino, quantas vezes por semana vai treinar o músculo, quanto tempo é possível obter um desenvolvimento, pensar em aspectos nutricionais, pensar em sono. Então, N fatores, né, que são importantes, e faz o exercício como ele tem que ser feito, tá? Porque tanto a ciência quanto a experimentação prática, a técnica, evoluíram a ponto da gente ter compreensão que certas coisas são desnecessárias, tá? Eduardo, baseado no que você me falou, que o pesquisador precisa estar empolgado dentro de uma hipótese, para responder essa hipótese, eu queria te fazer uma pergunta. Como biomecânico e cinesiologista que você é, se existe diferença, e quais são as diferenças, eu vou te mostrar 4 exercícios de puxada diferentes, e vou jogar essa bomba aí para você, vou jogar você na fogueira aí, para você dizer para a gente se tem diferença entre fazer a puxada na frente, com pegada aberta, a puxada na frente com pegada supinada, a puxada triângulo, tá? E a puxada nas costas. E se a puxada nas costas realmente está proibida, porque sabe, Eduardo, parece interessante, tem algumas academias que você vai, se você fizer a puxada nas costas, você corre o risco de ser expulso da academia, porque é proibido na academia fazer puxada. Aí você vai perguntar, mas por que não pode? Não pode porque
porque não pode. Não, mas tem que ter uma explicação porque não pode. Não, não pode porque gera sobrecarga no ombro. Eu falei, peraí, todo exercício gera sobrecarga. Ah, não, mas esse machuca. Então tá bom, cadê a estatística que diz que machuca, né? Então, cara, será que dá para responder a diferença entre esses exercícios? E se esse aqui tá realmente abolido do dicionário dos exercícios da musculação, Duzão? Se abraça essa? Opa, vamos lá, Fabião. Vamos ver aí o que a gente consegue aí, tá? E aí, ó, eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu só tentar mostrar aqui. Agora que você já me ensinou a virar a câmera, semana passada vocês perderam, né, pessoal, ao vivo. O professor Fábio Gianola me ensinou como virar a câmera aqui durante a live. E aí eu aprendi, ó. Bom, eu começo trazendo esse trabalho aqui, Fabião. Ó. Fantástico. Tá, então, acho que esse trabalho, ele foi a base aí de muitos cursos aí, ele é a base de muitos cursos aí envolvendo biomecânica do treinamento resistido, tá, membros superiores, que é o trabalho do Signorilli ali de 2003, tá? Um estudo bem legal, tá? Muito bem conduzido, com 10 sujeitos, onde ele foi normalizado por uma contração isométrica, né? Voluntária isométrica máxima. Eu acho que em um determinado ponto a gente pode até combinar para fazer uma live para a gente falar um pouquinho mais sobre normalização em eletromiografia. Isso é, né? Top, Legal, né? Para as pessoas poderem entender o que é realmente a eletromiografia. Exato. Olha, Fabião, isso é uma coisa muito importante no momento, né? Porque muitos acabam fazendo aí uma certa interpretação em cima de alguns estudos com eletromiografia, mas interpretar estudo na área da eletromiografia, se a pessoa não teve o mínimo contato de estudo mais direcionado às técnicas da eletromiografia, dificilmente a pessoa vai conseguir realmente tentar trazer aquilo para o que seria na vida real dela, né? As comparações, tentar fazer extrapolação. Então a gente vai precisar, assim, em um determinado momento, falar sobre isso aí numa live, tá? Até se o pessoal tiver interesse, o pessoal pode até aí colocar para a gente aí, né? Assim como você fez lá na semana passada, uma enquete, né? Se o pessoal tem interesse, a gente fala um pouco disso, tá? E aí, nesse trabalho, então, ele nos dá a noção do percentual de ativação do máximo que o músculo está fazendo nessas diferentes puxadas que você mostrou, tá? Ou seja, se a gente pegar aqui, ó, eu tenho ele já separadinho aqui, então essas fotos são do próprio artigo, né, do Signorilli, onde ele fez ali, ó, o pulley no triângulo, abreviado ali como PT. Dá para enxergar, Fabião? Dá sim. Beleza. O pulley supinado, que está abreviado ali como P.SP, ou seja, pulley supinado. O pulley frente ali na letra C, que está abreviado como PF. E o pulley costas, na última ali, letra D, abreviado como PC. Tá? Então, esse trabalho com eletromiografia, a gente sabe, a primeira coisa que eu quero falar, né, eu ia perguntar, deixar isso para você, acabei esquecendo, Fabião, mas eu vou falar aqui para a gente já seguir na linha. Os músculos envolvidos, quando a gente está falando dessas técnicas, que envolvem, ó, por exemplo, se a gente pegar ali, tanto o pulley no triângulo, quanto o pulley supinado, nós temos uma extensão do ombro, né? Nesses exercícios. E o pulley frente e o pulley costas, com uma pequena variação da posição rotacional do ombro, mas nós temos uma predominância da adução do ombro, né? Ou seja, da glenomeral. No entanto, apesar de nós termos aí uma mudança, né, nos planos de realização do movimento, né, ou plano sagital ou para o plano frontal,
os músculos agonistas continuam sendo os mesmos quando a gente coloca isso pelo prisma da cinesiologia. São os mesmos músculos, é dorsal, é a porção external do peitoral maior, é o redondo maior, tá? E aí só a eletromiografia mesmo pode detectar algumas diferenças nessas puxadas. E aí, ó, o que a gente tem aqui, ó, como resposta desse estudo, para o músculo dorsal, né, o famoso grande dorsal, né, o latíssimo do dorso, agora nessa nomenclatura nos livros de cinesiologia. A gente pode ver, ó, que o pulei frente, o PF ali, né, a barrinha preta, então ele foi o que apresentou maior solicitação, maior ativação eletromiográfica normalizada pela contração isométrica máxima. Tá? Inclusive, acontece ali uma coisa que é um pouco comum quando a gente faz eletromiografia, que é eles superaram um pouco o valor de 100% da contração isométrica. Ou seja, deu 110% ali de ativação no pulei frente. E ele foi o único diferente de todos os outros três ali, né? O pulei supinado, o pulei costas e o pulei no triângulo. Ou seja, esses outros três não foram diferentes entre eles, tá? Então, parece que para o dorsal, pelo menos nessa visão que a gente está tendo nesse modelo de estudo com eletromiografia, o pulei frente é o único que apresenta uma certa, né, vantagem aí de solicitação em relação aos outros modelos. Tá certo? Eu mesmo, Fabião, com esse estudo, durante muito tempo, quando não tinha-se outra base para a gente pensar nas puxadas, eu tinha uma certa preocupação com a ativação do peitoral maior, a porção external do peitoral maior, que nesse estudo mostrou ali que nós temos aí 85% de ativação da porção external do peitoral maior, no pulei triângulo. Tá? E nos outros, a ativação um pouquinho menor, tá? Mas que também foi aí uma ativação dentro da característica eletromiográfica que seria importante, né? Para a gente pensar, pô, quando eu treino dorsal, eu também tenho um certo trabalho ali. E aquilo que a gente fala, né, Fabião? Na musculação não tem como você isolar um músculo, né? Não. Não, né, Fabião? Não tem. Mas olha só, esse estudo, ele fez algumas normalizações. Por exemplo, o peitoral maior, ele foi normalizado num pec fly, tá? Numa contração isométrica voluntária máxima, num fly, tá? E o latíssimo do dorso, voltando aqui, ele foi normalizado numa remada, tá? Uma contração isométrica, né, sem movimento, né, lógico, numa remada. Isso, e ainda nisso, a gente ainda tem nesse trabalho a extrapolação do 100% da contração isométrica máxima. Então, olha só, para o peitoral maior e para o latíssimo do dorso, ficou um pouquinho complicado de a gente fazer alguma observação a respeito de influência na montagem do programa, de interferência de um exercício no outro. Tá? Aí, o que eu vou trazer aqui para a gente aqui, ó? Esse estudo que a gente fez aqui, ele foi normalizado diferente. Esse é o nosso estudo aí, Fabião. Legal, né? Olha nós aí, né? Então, esse é todo o grupo, né? Lá da USP, né? Onde nós fizemos lá esse trabalho com parceria, junto aqui com a Faculdade de Educação Física de Sorocaba, né? Então, aí, um pessoalzinho fera aí, né? Num trabalho muito bacana. Então, eu ali, o Bruno Mezencio, o português ali, o João Pinho, meu sócio da Running Lab aqui em Sorocaba, o Sonsim, o João Barbosa, aluno nosso da FEFISO, o Felipe Araújo, o fera monstro Fábio Gianola, e dois caras ali, olha só, os comandantes do grupo ali, por último ali, né? Professor Carlos Alberto Amadil e Dr. Júlio Serrão também, né?
Então, a gente tem que ter uma credibilidade muito grande nesse estudo aqui, pela experiência que está envolvida dentro desse trabalho aqui, que eu vejo muito pouco citado, né, dentro aí dos cursos, né, que poderiam nortear aí nessa relação aí das diferentes, nessa modificação das pegadas, das puxadas, né? E ele não é muito usado, não. E eu gosto muito de usar ele para a gente fazer a seguinte observação. Ó. Primeiro, aqui nesse estudo nosso, comparado com o do Signorilli, o anterior aqui, ó, voltando lá, o nosso N foi maior, ou seja, nós avaliamos 13 indivíduos treinados. Ele avaliou 10, tudo bem. Nós não normalizamos por contração isométrica máxima, vou explicar o porquê disso. E nós ainda acredito que temos uma vantagem no nosso estudo, porque nós fizemos uma familiarização para os caras acharem a carga de 10 repetições máximas deles em 3 sessões de treinamento que precediu a semana de coleta, a semana para valer mesmo. Ou seja, em cada tipo de exercício, os caras foram com a carga realmente de 10 repetições máximas ajustada. Tá? Então, isso é um diferencial muito grande aí, que eu vejo desse nosso estudo aqui. Só que a gente não tem diferentes puxadas aqui, mas a gente tem um norte muito grande aqui, ó, porque a gente tem aqui, ó, o pula e frente, tá? Inclusive, olha aqui a ativação aqui, né? Do latíssimo do dorso aqui, fazendo pula e frente. Lembrando que esse tipo de normalização que a gente usou aqui, ela dá um valor muito grande para a gente comparar o mesmo músculo entre diferentes exercícios. Tá? Então, por exemplo, comparar o latíssimo do dorso no pula e frente com o latíssimo do dorso no pullover. Então, a gente tem uma noção muito boa do diferencial de percentual de ativação entre os dois aqui, né? 60% do dorsal aqui no pula e frente e 20%, um pouquinho mais de 20% aqui no pullover. Tá? Mas aí olha o que é interessante para a gente observar aqui também. Ó. Se eu pensar no pula e frente e a porção external do peitoral maior, a barrinha preta aqui, ó. Olha a comparação dela quando a gente olha para o supino reto, que é o principal exercício que a gente pode pensar aí quando você vai fazer, quando você pensa no peitoral maior. Ou seja, qual é o principal exercício que mais solicita aí o peitoral maior? A gente sabe que é o supino, é por isso que a gente usou essa base e esse tipo de normalização, né? Então, se a gente dá uma olhada aqui, ó, 67%, 68% de ativação do peitoral maior fazendo supino, enquanto a gente tem 14% do peitoral maior fazendo pula e frente nesse tipo de normalização. Então, ó, a partir desse estudo aqui, a gente pode perceber que quando você faz puxadas, né, o pula e frente no caso aqui, e com certeza, né, provavelmente, aliás, né, isso vai se reproduzir nas outras puxadas, né, em função de ser uma adução, né, ou uma extensão, né, o movimento não vai mudar muito. Então, a gente não tem que se preocupar muito com a porção external do peitoral maior, não, e a interferência em outro treino. Tá? Mas aí, olha só que bacana, né? Saindo desse estudo nosso aqui, esse é outro estudo nosso aqui, feito e apresentado, né, no nosso congresso da FEFISO lá, onde, inclusive, aqui envolveu o Gabrielzinho, que mora lá no Canadá atualmente, que foi nosso aluno, né? Então, quando a gente fez aquele estudo com ele lá na Paralela também, Fabião, você está lembrado? Que a gente veio Lembro. Então, olha só, aqui a gente tem o mesmo modelo de normalização, só que aqui eu tenho várias puxadas, onde eu tenho pula e costas, ó, o latíssimo do dorso, né, ou seja, o dorsal ali, onde eu tenho, olha só, o pula e costas, o pula e no triângulo e o pula e frente, basicamente todo mundo no mesmo patamar de ativação aqui, ó.
tá? Quando a gente fala aqui, então, do dorsal. E tem até a remada aqui, ó, uma remada sentada aqui, e aí a gente vem ainda com pullover com halter, pullover no cabo, tá? E aí para outros exercícios, já que a gente estava com o eletrodo colado em todo mundo, né? A rosca direta, né? Lógico que o dorsal não tem uma função específica na rosca direta, no supino reto, né? Esse aqui é uma surpresa, né? A gente conta numa live quando a gente for falar de supino, tá? E no próprio tríceps testa, tá? E com relação ao peitoral maior, a porção external do peitoral maior, o que a gente tem aqui? Olha só. Pulem no triângulo, comparado então, ó, com o supino reto, ó, o principal exercício para peitoral maior. Então, olha só, o que acontece aqui, ó, a porção external do peitoral maior. Olha o que acontece aqui, a atividade do peitoral vai lá embaixo, no pulei no triângulo, no pulei frente vai mais ainda, e no pulei costas mais ainda. Tá? E mesmo agora que a gente enxerga esse modelo aqui, onde o pulei no triângulo, né, deu aqui um pouquinho maior a solicitação, não é importante perto do que seria o trabalho principal do peitoral maior, fazendo uma adução horizontal. É lógico que a gente tem que considerar isso, né? No supino, o movimento é outro, né? Mas o trabalho dele é muito baixo, considerado frente ao trabalho principal dele, do que ele pode produzir, né? De unidades motoras que ele ainda poderia solicitar. Tá certo? E, Fabião, se eu estiver falando demais, você interrompe aí, tá? Cara, você tá falando só coisa interessante aí. E aí, Fabião, eu acho que a principal coisa que a gente tem que se ater, mesmo quando a gente está fazendo as puxadas, e que norteia, eu acredito, a nossa organização do treinamento, o número de séries, né, o volume do treinamento, é aqui quando a gente vem agora para o bíceps braquial, que a gente sabe que é agonista da flexão do cotovelo, né? Então, durante as puxadas, a gente tem, né, um exercício multiarticular, onde a gente tem o dorsal, né, como o agonista ali para movimento de adução da glenomeral, e ao mesmo tempo a gente tem os flexores do cotovelo ali, né, e aqui a gente está falando do bíceps braquial, que são agonistas ali, né, os flexores do cotovelo, agonista para flexionar o cotovelo. E aí, ó, percebam o seguinte, ó, pulei frente, pulei no triângulo e pulei costas, todos aqui perto da rosca direta, que é o principal exercício que a gente usou para normalizar aqui, né? Para ter a noção de como o bíceps braquial se comporta frente ao principal exercício, ou seja, o que tem maior solicitação. E aí, percebam que não é uma ativação grande, igual a da rosca direta, mas que é importante. Tá? Então, acho que quando a gente for pensar, né, na organização do treinamento, e aí eu vou deixar para você falar disso daí, eu acho que a gente tem que pensar, né, Fábio, no número de séries que você vai colocar para treinar bíceps, por exemplo, quando você treina costa e você já tem uma solicitação importante, né, do bíceps aí no trabalho na flexão do cotovelo. Então, será que dá para a gente trabalhar o mesmo número de séries que eu uso num treino de costas, por exemplo? Faço lá 3 exercícios de 4 séries, né? 12 séries para dorsal. E o bíceps veio junto no pedaço? Será que eu posso fazer mais 3 exercícios de 4 séries para o bíceps braquial depois? Ou seja, mais 12 séries? Se a gente pensar por essa visão aí, teoricamente eu estaria estimulando o bíceps braquial por 24 séries, né? Exatamente. 12 quando foi flexor do cotovelo nas puxadas e mais 12 quando eu coloquei 3 exercícios direto para ele, e aí com intensidade lá em cima ainda, né? Então terminei aí, pulei frente, pulei costas e barra fixa. Vamos pensar assim. E aí depois eu vou e faço mais rosca direta, rosca Scott e Superman, por exemplo. Rosca Superman, né? Lá no
na polia lá, né? Um nome que me veio na cabeça agora aí. Rosca Macho Man. Macho Man, beleza. Aquela que o cara faz aqui, né? Isso, essa aí. Essa mesmo, Fabião. E aí, o que você acha? Tá certo isso ou não, Fabião? Estaria certo isso ou não, essa divisão? Agora olha, Eduardo, é uma preocupação que o personal, que o professor de academia, e até eu queria citar o exemplo aqui do professor Danilo, que trabalhou comigo no SESI, hoje tem um estúdio, né? Que a gente sabe que são pessoas que têm apego ao estudo, que estão sempre estudando, às vezes não tem a possibilidade de fazer um curso, mas estão em casa lendo, estão buscando artigo, estão se informando. Então, esse profissional que é mais capacitado, ele começa a pensar nessas coisas. E aí, quando ele vai ver os resultados, e os resultados não aparecem, os resultados podem não estar aparecendo pelo excesso de estímulos que aquele músculo está recebendo e ele não está conseguindo se recuperar. Porque se a gente for pensar um pouquinho, Eduardo, o educador físico, ele é especialista em dar estímulo, ele é especialista em encher a pessoa de exercício. Mas a gente precisa também pensar, será que esta pessoa está com a quantidade ideal de carboidratos na sua alimentação? Será que está com a quantidade ideal de proteína? Será que tem o tempo de sono necessário para fazer um bom processo de recuperação? Será que não está com os hormônios muito baixos e aí não consegue fazer síntese proteica? Então, a nossa preocupação, ela fica na sala de musculação para macetar o aluno, para o aluno sair destruído, né? E aí a gente acaba esquecendo outros fatores. E eu costumo dizer que muitas vezes menos é mais. Por que menos é mais? Você reduz um pouquinho o volume do treino e com aquilo que a pessoa faz de alimentação, com aquilo que ela faz de recuperação, a gente tem resultado. E às vezes você enche o treino de exercícios, séries, deixa aquele treino volumoso. Hoje se fala em treino de densidade. O que é um treino de densidade? É você conseguir num treino colocar a maior quantidade de exercício. Então você faz tudo em super série, circuit training, drop set, e deixa aquela 1 hora de treino lotada de coisa. Mas aí você esquece que precisa ter recuperação, hidratação, alimentação, suplementação, sono, rever os parâmetros hormonais. Então o pessoal exagera, né, Eduardo? A gente sabe que o pessoal exagera. E ainda tem aquela coisa, né, que o pessoal gosta de treinar um braço, né? Então tem o cara que na segunda é peito e bíceps, na terça é costa e bíceps, na quarta é perna e bíceps. Então o bíceps está presente em tudo. Então eu acredito que a nossa mão exagera sempre para mais. Então a gente precisa começar a pensar nisso, como também começar a pensar no tríceps, quando você faz um peitoral, um supino, um desenvolvimento, né? Então esses grupos que estão envolvidos em exercícios multiarticulares, começar a computar, né? O supino está computando um exercício por tríceps, aí você reduz lá na série de tríceps. Então, acho que é por aí. Eduardo, sua fala hoje me motivou mais ainda para aquele curso que a gente está idealizando, que vai ser vendido online na Hotmart em breve, onde vai ter a história dos exercícios, vai ter análise cinesiológica, vai ter a eletromiografia e a comparação com os trabalhos da literatura, né? Então, nós já estamos trabalhando nesse curso, né, Eduardo? A Academia Ápice é a nossa parceira, que oferece o espaço, então a gente faz as coletas lá na Academia Ápice. Agradecer o Cláudio e o Ricardo. E, Duzão, nós temos aí mais uns 5 minutinhos. Você queria acrescentar alguma coisa na sua fala? Não, Fabião, acho que é isso, é show de bola, é isso aí. Acho que a gente pode agora aproveitar então para falar para o pessoal. Quem quiser receber esse artigo nosso aqui, vamos fazer o seguinte, ó, vamos pedir para me mandar um e-mail solicitando, igual a gente fez do e-book? Maravilha, maravilha. Tá, você sabe que essa tecnologia de Instagram eu não domino muito, eu vou falar o meu e-mail aqui, se você conseguir enviar para o pessoal também, fica boa, tá? Eduardo.borges,
2010@uol.com.br. Cara, Aí eu mando o artigo. esse não é um e-mail, isso aí é praticamente uma carta, né, velho? Tá. Ou pode mandar. Não, deixa nesse mesmo. Eu tenho um mais curto aqui, mas esse tá bom. E aí, quem solicitar, e aí, por favor, ó, mande no título do e-mail, gostaria de receber o artigo sobre puxadas, tá? E se concorda que eu envie a divulgação do nosso curso, né, da EF Curso Online, para que eu possa, né, divulgar o nosso material aí também, né, Fábio? E as novidades, tudo que a gente tiver, a gente vai encaminhando nesses e-mails aí também. Tá legal? Isso. Duzão, cara, mais uma vez, uma quarta-feira muito produtiva. Agradecer o pessoal aí, os amigos aí que estão sempre presentes, né? Rosângela, Marli, Zé Carmona, Dr. Fábio Pizzini, o Vini Bike Fit, o pessoal que está sempre aí, a Geisa, o pessoal que trabalha com você lá no laboratório, Thaís, o Eduardinho. E semana que vem, Simone Grespan, né, Jair? Olha só que pecado de esquecer da Simone, velho do céu, ia tomar uma anilhada na cabeça amanhã na academia. Eu ia falar, eu tô vendo ela aqui, agora eu aprendi a abrir aqui a lista aqui, ó. Mandar um abraço pro meu amigo, o El aí, ó. O El tá pedindo para eu mandar o artigo para ele pelo WhatsApp. Até minha cunhada, Silvia, computurista, cara. Aí, Silvia, muito legal, hein? Marli, obrigado. Pessoal, valeu aí. Duzão, semana que vem obrigado, a gente pessoal. Volta. Vamos ver se a gente fala da eletromiografia semana que vem, então. Combinado? Fechado. Vamos fazer a pausa aí eu aprendi que tem que fazer isso aqui, ó. Para tirar o print. Essa é nova, hein, Du? Rapaz, aqui estou evoluindo. Duzão, abraço, querido. Fica bem, hein? Abraço, Fabião. Obrigado. Grande abraço.